Melhorou, né? Melhorou. Pronto, eu tô te ouvindo bem agora. Não sei se o pessoal aí tá ouvindo, mas vamos lá, vamos dar início. Te apresenta aí para o pessoal que está chegando. Fala aí quem é o Thales, quanto tempo está na área. Fique à vontade. Pois é, amigo Douglas, primeiramente um prazer estar falando com você, a gente debatendo esse tema aí bastante importante, né? Eu sou Thales Batista, eu sou contador, eu atuo com imposto de renda desde 2006, portanto já tem aí quase 15 anos. Desde aquele tempo, Douglas, que a gente fazia as declarações através do disquete. A gente salvava no disquete e levava até a Receita Federal as informações. Então, de lá para cá, a gente já vivenciou algumas coisas, né, assim, bem importantes ao longo dessas Mudou mudanças. alguma coisa, né? Mudou bastante, Já mudou um né? pouquinho. Pois é. É, E no mais, meu amigo, é um prazer estar debatendo com você. A Alves VPO, que é parceira do nosso escritório, né? A gente tem isso. uma parceria muito boa nas consultorias com os nossos clientes, né? E eu fico muito feliz em estar participando. Espero que seja uma live bacana, que a gente possa tirar as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Ah, com certeza. O prazer e a satisfação é toda minha, né? Você é um cara assim, o Thales, eu posso dizer assim que ele tem sido meu mentor na contabilidade, entendeu? Eu já tô um tempo, né? Minha maior experiência, né? E da Alves, a especialidade da Alves é a parte da terceirização financeira. A gente não atua ainda com a parte de contabilidade, né? Só alguns serviços. Apesar de eu ser estudante de contabilidade também, o pessoal sabe, né? Tô me graduando também na área, mas a nossa especialidade é a parte financeira, né? A gente faz essa terceirização. E o Thales aí é um parceiro, e os serviços que vão aparecendo, as demandas na área contábil que aparecem, são repassadas aí para o escritório do Thales, ou muitas vezes ele também vai me guiando, e a gente vai dando a mão um ao outro aí, e tem sido uma parceria muito, muito legal, muito satisfatória. É um prazer enorme te receber aqui. Espero que façamos mais vezes, né? Porque o tempo é corrido, mas vamos conseguir aí mais vezes estar conversando aqui. É muito importante. Se Deus quiser. Tá, que bom. Thales, então vamos começar, né? Vamos começar a falar aí do tema. Eu tentei fixar um comentário aqui, mas toda vez eu apanho nas lives, não consigo. Então, o pessoal que foi entrando aí, a gente está falando sobre. Hoje a gente vai falar um pouco aqui, né? O Thales está aqui conosco para esclarecer nossas dúvidas com relação às novidades que surgiram esse ano na questão da declaração do imposto de renda, né? Mas eu queria que tu fizesse uma contextualização inicial, falasse aí para o pessoal. Eu sei que tem muita gente aqui que nos segue, que são profissionais da área contábil, mas também tem aqueles que não são, né? E muitas vezes tem dúvidas sobre o que é o imposto de renda, né? Então, eu queria que tu contextualizasse aí, começando bem do princípio mesmo, né? A questão lá das obrigatoriedades. Quem de fato está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, Thales? Bom, vamos lá, Douglas. De uma forma geral, o imposto de renda, ele é um imposto que faz parte do sistema tributário brasileiro. É uma das fontes de arrecadação do governo, né, através desse imposto que a gente paga sobre a renda. E a finalidade dela é basicamente financiar, né, toda a máquina administrativa do governo, né, onde esse dinheiro é destinado para a infraestrutura, para o saneamento, a educação, inclusive para pagar também os parlamentares, né? As rendas dos parlamentares, deputados, né, presidente, também são oriundos do imposto de renda que nós pagamos, né? Então, veja que é um imposto muito importante que compõe o sistema tributário nacional, assim como outros, né? O Brasil, para a gente ter uma ideia, Douglas, o Brasil tem atualmente quase 100 tributos, né? Entre impostos, taxas e contribuições. E o imposto da renda é um desses tributos que compõe essa massa tributária. Bom,
para esse ano, Douglas, quem está obrigado a declarar o imposto de renda? Está obrigado a declarar aquelas pessoas que tiveram um rendimento tributável acima de R$ 28.559 no ano calendário 2020, né, no ano passado, aquelas pessoas que tiveram um rendimento isento e não tributável acima de R$ 40.000, aquelas pessoas que investiram na Bolsa, compraram ou venderam ações, por exemplo, também estão obrigadas a declarar. Aquelas pessoas que passaram a condição de residente do Brasil, tipo o estrangeiro, né? O estrangeiro que veio para cá no Brasil e ele passou a ser residente no país, também está obrigado a declarar imposto de renda. Aquelas pessoas também que, por exemplo, tiveram ganhos de capital na venda de imóveis. Por exemplo, se a pessoa teve um único imóvel e ele passou a vender e teve um ganho de capital, ou seja, aquele lucrozinho, e não incidiu imposto sobre o imposto de renda, também está obrigado a declarar o imposto de renda. Então, são basicamente essas situações principais que configuram a obrigatoriedade do imposto de renda. Legal, Thales. Então tem uma galera aí, tem uma massa, né? Obrigado aí a fazer essa declaração esse ano. Me diz uma coisa. E a expectativa é de 32 milhões de pessoas fazer a declaração, expectativa da Receita Federal. A expectativa de arrecadação, né? Tu tem números que... Thales, tu tem números... A Receita Federal já disponibilizou números com relação a expectativa de quantas pessoas vão ser restituídos ou quantos por cento dessa massa aí vai ter que pagar imposto? Olha, dessas 30, a Receita espera que 32 milhões de pessoas façam suas declarações, dos quais aproximadamente 60% tenham a sua restituição, 20% são daqueles que pagam, que vão ter que pagar, né, a sua imposto, e o restante nem vai pagar nem vai receber, apenas vai estar na obrigação de declarar. Entendi. Me diz uma coisa, quais são as principais mudanças para esse ano? Bom, as principais mudanças para esse ano envolveram basicamente alguns detalhes no programa, né? Por exemplo, foi criado novos códigos de criptoativos, né, no programa do imposto de renda. Mudou também a configuração da conta bancária. Por exemplo, quando você informa a sua conta bancária, né, tem contas que são conta corrente, conta poupança, então tem essas especificações, né? Por exemplo, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, a conta corrente é número 1 e a conta poupança é a operação 13. Então, aí, esse programa ele passou a criar um campo específico para que você preencha o tipo de operação, né? Além do mais, também foi criado no programa especificações do tipo a inclusão de e-mails, telefones, né? Enfim, passou também a adotar o imposto de renda online, né? Você tem aquele programa online onde você também pode fazer declaração. Então, a respeito do programa, são basicamente essas particularidades. Em relação à legislação, aí vem um ponto importante, que muita gente, inclusive, vai estar nessa condição, que é a questão do auxílio emergencial, né? O governo, todos sabem que, por conta da pandemia no ano passado, né, o governo adotou o auxílio emergencial como uma fonte de subsistência para os trabalhadores autônomos, aquelas pessoas desempregadas, né, para poder ter sua manutenção. Em contrapartida, esse rendimento do governo ele passou a ser tributável. Aí é que está a grande questão, né? A Lei 982, ela passou a tributar o auxílio emergencial, ou seja, um rendimento tributável e que, por sua vez, gera imposto sobre a renda. Então, qual é a grande implicação nisso? É que algumas pessoas que receberam auxílio pode ser que estejam na obrigação de fazer a declaração esse ano. Vai depender muito dos outros rendimentos tributáveis que ela teve, né? A legislação ela diz que aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial e que
tiveram outros rendimentos tributáveis acima de 22.800, vão ser obrigados a declarar o imposto de renda. Então, são basicamente essas mudanças principais. Legal. Pessoal, eu estou vendo aqui, já começou a chegar perguntas. Fiquem à vontade, tá? O Gustavo está fazendo uma pergunta que é sobre o auxílio emergencial. A gente vai segurar só um pouquinho, Gustavo, para responder, mas a gente está aqui. Essa é uma pergunta aí que eu acho que todo mundo esse ano está querendo saber, tirar as dúvidas. A gente já vai te responder isso aí, viu? Não vou esquecer, não. E o pessoal pode ir mandando as suas perguntas já, que a gente aqui, entre um intervalo e outro aqui, a gente vai estar sugando aí esse conhecimento do Thales. Thales, você falou aí sobre o rendimento, né, que passa a ser tributável. Seria importante você dar uma pincelada. A gente sabe que são diversos rendimentos que são tributáveis, mas só para aquelas pessoas que ainda não sabem assim, quais são os principais rendimentos tributáveis. Dá uma pincelada aí. O que hoje é rendimento tributável? Bom, rendimentos tributáveis são aqueles que incidem o imposto sobre a renda, né? Como o nome já diz, rendimento tributável é aquilo que é tributável, né? Qualquer rendimento que você receba que ocasiona o imposto. Por exemplo, salários, retiradas de prolabore, aluguéis, pensão alimentícia, né? São exemplos de rendimentos tributáveis. O auxílio emergencial, esse auxílio do governo, também passou a ser um rendimento tributável, né? De acordo com a lei. Então, são basicamente todo o rendimento que você ofere em cima do trabalho, né? Acima de uma prestação de serviço, né? Ou seja, se ele foi auferido em cima de um trabalho, é um rendimento tributável. Então, basicamente, Douglas, são esses tipos de rendimentos que geram o imposto de renda, né? Então, assim, pessoas desse tipo, conforme a instrução normativa diz, quem recebeu rendimentos tributáveis no ano passado acima de R$ 28.500 está obrigado a fazer a declaração de ajuste esse ano, a declaração do imposto de renda. Legal, Thales, legal. O ano passado, a gente teve saque do FGTS, né? E me diz uma coisa, esse ano, as pessoas que tiveram, que foram beneficiadas com a possibilidade de fazer o saque do FGTS, todos eles estão obrigados a fazer a declaração? Veja, é importante dizer o seguinte, que o saque do FGTS, ele é um rendimento isento, não é tributável, né? Então, se a pessoa, no ano passado, ela sacou o FGTS em um valor acima de R$ 40.000, ela vai estar na obrigação de fazer a declaração do imposto de renda, né? Tendo em vista que a instrução normativa, ela diz que todo e qualquer rendimento isento e não tributável acima de R$ 40.000 está obrigado a declarar. Portanto, o FGTS, né, se a pessoa teve um saque ou rendimento acima de R$ 40.000, está obrigado a fazer a declaração. É importante também que se diga, Douglas, que aquelas pessoas que, mesmo que não tenha efetuado o saque a partir desse valor, elas também têm que incorporar na sua declaração a retirada desse valor, né? Principalmente se ela está na obrigatoriedade de declarar. Então, por exemplo, todo e qualquer rendimento que a pessoa tenha oferido ou ganhos no ano passado, é importante que ela incorpore na sua declaração para fins de dar transparência à Receita Federal. Então, são esses casos aí que a gente tem que dar uma devida atenção. Massa, Thales. Thales, eu fiz aqui, como o assunto é muito extenso, eu fiz aqui alguns pontos aqui para a gente não esquecer, né? Fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer. Então, o valor com relação ao imposto, tanto para aquelas pessoas que vão estar sendo restituídos, tá? Quanto para as pessoas que vão pagar. Aí aqui é uma dúvida que o pessoal pergunta muito, né? Principalmente as pessoas que são marinheiros de primeira viagem, no sentido de fazer a declaração de imposto de renda. Hoje, as pessoas que vão precisar pagar o imposto de renda, vai ter imposto a pagar, na verdade.
esse valor, ele pode ser parcelado? Se pode, até quantas vezes esse valor pode ser parcelado? Pode sim parcelar. Aquelas pessoas que têm, no final da declaração, um imposto a pagar, ele pode sim optar pelo parcelamento, né? Esse parcelamento pode ser feito em até 8 vezes, né? Desde que a parcela seja, no mínimo, R$ 50. Né? Então, agora vamos supor o seguinte, a pessoa, no final, ofere um parcelamento de R$ 100, né? Dá R$ 100. Aquele valor, ele pode ser dividido em 2 vezes, né? Então, assim, não tem como você parcelar o valor de R$ 100 em mais vezes, né? Tem que ser em 2 vezes. Então, esse é o valor mínimo da parcela do imposto de renda, é R$ 50, né? É importante lembrar o seguinte, que cada valor, ele vai ter juros, entendeu? Então, se a pessoa optou por parcelamento, vai crescer os juros de 1% mais a Selic do mês anterior. É importante também que se diga isso. Ah, legal. E com relação à restituição, a gente sabe que a Receita Federal, ela tem um prazo, né? Tanto o prazo para a entrega da declaração, né, que hoje esse ano, iniciou agora no dia 1 de março, vai até o dia 30, né, de abril. E de acordo com a entrega, né, de acordo com a ordem que as pessoas forem declarando, entra lá na questão também dos lotes de restituição. Mas a gente sabe que tem um grupo que é prioritário. Fala desse grupo de prioridade aí pro pessoal aí. Exatamente, Douglas. A Receita, ela agrupou esse ano em 5 lotes de restituição, né? O primeiro lote, ele vai a partir do dia 31 de maio e o último em 30 de setembro. Portanto, são 5 lotes distribuídos mensalmente, de maio até setembro. O último ficou para setembro, então também houve uma mudança, né? Que normalmente o último era em dezembro, só me engano. Isso, exatamente. Até 2019, né, você tinha 7 lotes. Né? O primeiro em junho e o último em dezembro. Aí, a partir do ano passado, desde o ano passado, a Receita reduziu em 5 lotes, né? Sendo o primeiro em maio e o último em setembro. Né? Então, é importante também dizer o seguinte, que é sempre aquela orientação. Quanto mais cedo você fizer a entrega da declaração, mais cedo você recebe. Porém, como você falou, tem aqueles grupos que são prioritários. Né? Por exemplo, esses grupos, eles já recebem a sua restituição no primeiro lote. Quem são esses grupos? São os aposentados, né? Os maiores de 65 anos e aposentados, os idosos, os portadores de deficiência, também está no grupo prioritário, e também os professores. Né? Os professores, eles também estão no grupo prioritário, agora desde que a sua maior fonte de renda seja do magistério. Os professores, eles só vão estar no grupo prioritário se ele tiver a maior fonte de renda for renda do magistério, não é isso? Exatamente, tem que ser do magistério. Vê só, a gente vai falar aqui sobre inclusive, aproveitar aqui a pergunta do Gustavo, responder o Gustavo, né? Auxílio emergencial, né? Eu queria te perguntar, isso é uma pergunta minha, tá? E aí a gente depois vai responder a do Gustavo. Na tua opinião, o auxílio emergencial, ele deveria ser tributável? O auxílio emergencial, se ele vai ser tributável? Na sua opinião, você concorda que ele deve ser tributado? Sim, entendi. A essência do auxílio emergencial. Na minha opinião, não. Eu acho que ele não deveria ser tributável. Por quê? Porque o auxílio, ele foi um programa do governo, né? Da mesma forma que o Bolsa Família. O Bolsa Família ele não é tributável. É um programa de assistência social e também o auxílio emergencial foi criado com essa finalidade de prover a subsistência para aquelas pessoas de baixa renda, desempregados, autônomos, aquelas pessoas que estavam numa situação difícil durante a pandemia, né?
Muita gente em casa sem poder ganhar seu pão de cada dia, então foi por isso que o auxílio emergencial foi criado. Na minha opinião, a sua essência não era para ser tributável. Cabe aí agora aos nossos deputados e parlamentares tentar reverter a situação. Eu também compartilho desse pensamento, né? Porque ele, no meu entendimento, ele ainda como uma distribuição de renda, né? E de forma emergencial ali. Então, você tributar aquilo que você está distribuindo, que já faz parte, né, do que é da população, é bem complicado. Eu também compartilho disso. Mas vamos lá, a pergunta do Gustavo aí. Gustavo está querendo saber, com relação aos dependentes, né? Vou ler a pergunta dele. Ele diz assim, ele quer saber o que muda no imposto de renda para o declarante que tiver dependentes que receberam o auxílio emergencial. Então, assim, quem vai declarar, né? O que é que muda para essa pessoa se algum dos dependentes dele recebeu o ano passado o auxílio emergencial? Vamos lá. Douglas, você consegue me ouvir? Está conseguindo me ouvir normal? Eu estou conseguindo. O pessoal está conseguindo ouvir? Tranquilo, porque eu recebi aqui uma ligação via WhatsApp, aí praticamente interrompeu. Mas eu entendi sua pergunta. Tá. Bom, vamos lá. A questão do dependente é uma pergunta até importante. Veja só. Se a pessoa ela está obrigada a declarar, o titular, eu falo o titular, né? E esse titular, por sua vez, tem dependentes. Entendeu? Aí sempre todo ano incorporou esses dependentes. A legislação diz que você deve também colocar os rendimentos dos dependentes. Então, se eu tenho um dependente, eu vou incorporar ele na minha declaração e, por sua vez, eu vou colocar também o possível rendimento que ele teve. Né? Isso aí a legislação obriga. Agora, vamos lá para a questão do auxílio emergencial, que é importante que a gente saiba. Se o dependente ele recebeu o auxílio emergencial, ele deve também colocar na declaração. O titular ele deve declarar o dependente e, por sua vez, colocar os rendimentos do auxílio emergencial. Esse rendimento ele pode ser baixado através de um informe padrão específico, que ele pode entrar no site do Ministério da Cidadania, colocar os dados da pessoa e ali ele vai ter disponível o informe de rendimentos. Aquele informe de rendimentos, ele diz a fonte pagadora, que é o Ministério da Cidadania, o CNPJ, e também diz lá o valor total dos rendimentos, tanto do auxílio emergencial normal, quanto aquele auxílio emergencial residual. Então, ele tem que colocar. É importante que se diga que a gente também se atente a esse pequeno detalhe aqui da instrução normativa. Se o titular, ele recebeu um rendimento tributável acima de R$ 22.847, ele está obrigado a devolver o auxílio emergencial, tanto dele quanto titular, quanto do seu dependente. Esse também é um dado bem importante que a gente deve se atentar na declaração desse ano. Talvez seja assim a mudança mais significativa para esse ano. No caso, o contribuinte, né, quem está fazendo a declaração, o titular da declaração, só para ver se eu entendi aqui, o titular da declaração, no momento de que ele está passando os informes dele de rendimento, se ele ultrapassar o valor de R$ 22.847. R$ 22.847. Se ele tiver recebido no ano passado o auxílio emergencial, ele ou qualquer um dos dependentes dele, ele está obrigado a devolver esse valor. É isso? Ele está obrigado a fazer a devolução desse valor. Entendeu? Vamos supor, eu vou dar aqui um exemplo, Douglas. Vamos supor o seguinte. A pessoa recebeu R$ 23.000, ultrapassou a margem de isenção, né? 22.800. A pessoa recebeu R$ 23.000. Se ela recebeu isso sem computar o valor do auxílio emergencial, nesse caso, a pessoa está obrigada a fazer a devolução do auxílio emergencial. O próprio programa, ele já emite a notificação e, ao mesmo tempo, emite também o DAF específico para que a pessoa efetue o pagamento da devolução. Entendeu? Então, assim, é o rendimento específico sem computar o auxílio emergencial. Entendeu? Se aquele rendimento tributável ultrapassou os 22.800, sem
acrescentar o do auxílio, a pessoa vai estar obrigado a devolver. Tanto o titular quanto o dependente. É importante que se diga isso. Então, ficar atento aí, o pessoal, aí, com esse detalhezinho aí, que é um detalhe extremamente importante, né? Sempre aparece para mim também, Thales, muitas perguntas com relação a dúvidas, com relação ao que faz a pessoa ser pega na malha fina, né? O pessoal, às vezes, tem muita preocupação com isso, se preocupa demais com isso. E fala aí pra gente, quais são os principais erros ou as principais situações que faz com que o contribuinte ele passe por essa situação da malha fina? Veja, Douglas, o que é malha fina? Malha fina é quando a Receita encontra alguma inconsistência na declaração, né? Basicamente, essas inconsistências, o que é que caracteriza? Por exemplo, a pessoa omitiu um rendimento de uma fonte pagadora, né? Às vezes, principalmente quando a pessoa tem muitas fontes pagadoras, né? Aí, às vezes, esquece de informar uma fonte pagadora específica, né? É um caso também bastante típico de malha fina. Outro caso também é quando a pessoa, às vezes, comete erros de digitação, às vezes coloca um zero a mais na declaração, entendeu? Assim, erra no dígito, nos valores, entendeu? Esses erros também é bastante comum, que ocasiona também malha fina. Às vezes, por exemplo, você coloca pagamentos de despesas que não são dedutíveis, não tem dedução legal, né? Eu já vi muitos casos de pessoas colocando despesas com educação, por exemplo, escola de balé, escolinha de futebol, cursos de inglês, cursinho de vestibular. Tudo isso não são despesas dedutíveis. E, às vezes, muita gente termina colocando esse tipo de despesa na declaração e faz com que a pessoa caia malha fina. Outros casos também específicos são, por exemplo, de a Receita simplesmente pedir para que você comprove as declarações, né? Por exemplo, você tem gastos com plano de saúde, dentistas, né? Se for um valor muito alto, por exemplo, a Receita pede que você apresente recibos para comprovar. Entendeu? Então, Entendi. são basicamente esses casos que configuram a malha fina, né? Ou por erros na declaração, ou às vezes para comprovar determinada despesa. Essa tua resposta, Thales, me fez lembrar uma outra situação, e eu acho que é uma situação aí que atinge também todo o profissional contábil, né? Que é o fato de, assim, a responsabilidade de uma entrega de uma declaração é muito grande, né? Então, quem vai estar fazendo esqueci o termo que a gente usa para o envio da declaração, né? O profissional que vai estar fazendo, vai estar transmitindo as informações para a Receita Federal, ele está ali, né, sob uma responsabilidade muito grande, né? Porque, assim, a gente sabe que estamos passíveis de cometer algum tipo de erro, né? E isso vai implicar em problemas lá, como, por exemplo, a Receita Federal solicitar novos documentos para que comprove ou ter que retificar, ou até mesmo, se for o caso, em casos mais graves, né, você aí perder o prazo de uma entrega, de uma declaração por falta de atenção. Aí me vem à cabeça, infelizmente, o envio da declaração do imposto de renda não é uma prerrogativa do contador, né? A gente sabe que não é uma prerrogativa, infelizmente. Na minha opinião, isso já devia ser há muito tempo, né? Aí, fala sobre a importância das pessoas procurarem um profissional qualificado para estar fazendo isso e quais as implicações em caso de erros no envio. Fala um pouco sobre isso aí. Dá uma reforçada aí sobre essa importância de você fazer a sua declaração com um profissional habilitado para isso. Pois é, Douglas, isso é muito importante, né? Assim, como você bem falou, a declaração específica não é uma prerrogativa do contador, né? Ou seja, isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer contribuinte, ela pode fazer a sua declaração. Basta baixar o programinha da Receitas, né? Ele pode aprender a mexer no programa e fazer sua declaração. Mas a questão importante aí é o quê? É que não basta você somente saber mexer no programa, é preciso que você domine a legislação.
E quem domina a legislação é o contador, porque, Não, contador. porque cada ano que passa tem muitas mudanças na esfera da legislação. Né? Você tem muitas instruções normativas que muitas vezes muda uma determinada parte da legislação, entendeu? E você tem que estar acompanhando. E, normalmente, quem acompanha isso é o contador, né? Ou o especialista na área tributária. Então, é importante que o contribuinte ele faça a sua declaração à luz da legislação. É importante que ele se preocupe não só com o informe dos seus rendimentos, mas também com o seu patrimônio. Né? O que a Receita olha, no final das contas, é o patrimônio do contribuinte. Ou seja, ele quer saber se tudo aquilo que o contribuinte tem de bens e direitos no nome dele corresponde aos seus rendimentos. E muitas vezes os contribuintes só se preocupam em colocar só o informe de rendimentos, sem se preocupar com o patrimônio que ele tem, os bens e direitos que ele tem, né? Então, as doações que ele recebe, todo tipo de rendimentos que ele ofere, as dívidas, por exemplo, os empréstimos, os contribuintes também omitem essas informações. Então, é importante que o contribuinte ele esteja atento, né? Que ele se preocupe com todos esses detalhes que fazem parte do seu patrimônio, pois a Receita ela fica de olho. É importante também que se diga, Douglas, que a declaração, a Receita tem até 5 anos para fazer uma fiscalização ou auditoria na declaração. Então, se eu faço uma declaração hoje, daqui a 5 anos eu posso estar sujeito a uma fiscalização da Receita Federal. Ou seja, ano a ano ela vai acompanhando a evolução patrimonial do contribuinte. E se a Receita vir que tem alguma coisa que não está batendo, né, entre os seus rendimentos e tudo aquilo que ela possui de bens ou direitos, né, ou seja, todo o seu patrimônio, a Receita pode mandar uma notificação para o contribuinte pedindo para que ele se explique, e se por acaso não se explicar, ele vai sofrer sanções. Né? Então, a recomendação é que o contribuinte procure um contador para que ele possa fazer a sua declaração de forma correta, segura e à luz da legislação. É verdade isso aí. Você falou num ponto importante, né? A Receita ela tem até 5 anos para vir em busca do contribuinte para que a auditoria para que ele se explique, né? E aí você vê que infelizmente acontece, a gente sabe, né, que acontece muitas pessoas aí que fazem, não, tudo bem que não é uma prerrogativa do contador, mas as pessoas, né, o contribuinte, ele tem que estar ciente de que até 5 anos ele pode ser cobrado por aquilo, né? E com certeza, quando ele faz com um profissional, com um contador, ele vai ter a quem recorrer para ajudar ele, né, a repassar as informações, né, responder Douglas, ainda tem outro detalhe importante. É que quando você faz a declaração, você também tem que fazer o acompanhamento do processamento da declaração. Você tem que ver se aquela declaração foi devidamente processada, né? Ou se, de repente, aparece alguma inconsistência conforme passa o tempo. Né? É importante também, não é simplesmente eu entregar a declaração, receber minha restituição e acabou. Não é só isso. Né? Você tem que fazer um acompanhamento periódico, né? Porque às vezes aparece alguma inconsistência lá no sistema ECAC, que é o sistema da Receita, né? E a partir daí, você tem prazos para poder cumprir, né, aquela notificação da Receita Federal. E o contador, ele é o profissional que está habilitado para fazer todo esse acompanhamento. Né? O contador, ele cria um sistema na Receita Federal onde ele faz o acompanhamento periódico da declaração do contribuinte. Se por acaso houver alguma inconsistência, o contador vai estar pronto para fazer a defesa. É importante também que se deixe claro. Ô Thales, e com relação às implicações para quem deixa de entregar a declaração do imposto de renda? Bom, basicamente vai ter o CPF suspenso. Né? Quem não entrega a declaração e está obrigado, né, a fazer entrega e não faz, quando passar o tempo, ele pode ter o CPF suspenso. Né? E aí o CPF suspenso ele traz muitas consequências para o contribuinte. Né? A começar com a sua conta bancária, ele não vai ter acesso à conta bancária, né? Não vai poder fazer movimentação, ele não vai poder assumir cargos públicos. Imagina um contribuinte que passa no concurso, não vai conseguir assumir, né?
Ou seja, ele não vai poder tirar passaportes. Então, ele vai ter uma série de consequências em desfavor dele, né? Porque não fez a declaração. Além do mais, se ele fizer com atraso, se ele não respeitar o prazo, né, o período da entrega, ele vai estar sujeito a uma multa, né, uma penalidade tributária. Né? Essa multa, ela pode ser a partir de R$ 165 e pode ter um juros de 1% ao mês calendário, né, podendo chegar a 20% do imposto devido. Então, são basicamente essas consequências de você entregar fora do prazo ou então não fazer a declaração. Entendi. Thales, vamos responder uma pergunta aqui, ó. A Tati, ela está perguntando assim, ó. Ela tem uma pergunta, né? Ela diz que ela é MEI, certo? O faturamento dela foi 48 mil, já fez a declaração anual do MEI e ela quer saber se precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Douglas, pode só repetir a pergunta? Travou um pouquinho. Ela está informando aqui que ela é MEI, certo? E durante o ano ela teve um faturamento de 48 mil, certo? Ela já fez a declaração anual do MEI e ela quer saber se ela precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Pronto, vamos lá. Essa questão do MEI, ela tem uma peculiaridade, né? O MEI, ele é aquele profissional, prestador de serviço, né, que tem um CNPJ próprio, né? Ele tem um limite de faturamento de até 81 mil reais no ano, né? Porém, ele tem que seguir uma determinada exigência conforme a legislação. O MEI, daquele faturamento que ele tem, é importante que ele faça um livro caixa para poder apurar quanto teve de despesas para daí você aplicar aquela margem de isenção, né? Todo MEI ele tem essa margem de isenção. Se for uma atividade de comércio, ele tem 8% em cima do faturamento. Se for um prestador de serviço, ele tem 32% em cima do faturamento. E o que sobra é um rendimento tributável. Então, para quem é MEI, é importante que ele faça esse livro caixa, né? Apurando quanto teve de receita, quanto teve de despesa, para daí você achar o seu lucro ou prejuízo, né? Em cima desse lucro, você vai aplicar os percentuais de isenção. O que sobra é rendimento tributável. Então, esse é o correto procedimento a respeito do MEI. Então, é importante que se analise caso a caso. Né? Nesse caso específico, é bom que ela tenha esse controle, né, de quanto teve de despesa, quanto sobrou de lucro, para daí a gente ver se há necessidade de fazer a declaração de pessoa física ou não. Tá aí, Tati. Não sei se Tati ainda está aí conosco, mas depois ela vê aí se ficou claro para você, Tati. E com relação, Thales, ao profissional autônomo, como é que está essa situação? Ele é obrigado a fazer a declaração? Como é todo o trâmite aí? Bom, a questão do profissional autônomo, Douglas, ele pode ser que esteja obrigado a declarar, né? Mas aí, qual é o cuidado que se tem que ter com relação ao autônomo? É que o autônomo, dependendo do seu rendimento mensal, né, se ultrapassar, né, os R$ 2.000 mensais, ele está obrigado a recolher o carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão, ele é um pagamento do imposto sobre a renda do autônomo. Né? Então, o carnê-leão, ele é um imposto antecipado, ou seja, você, a cada mês que ofere aquela renda, no mês seguinte você tem que pagar esse carnê-leão, que é o imposto sobre a renda, do que ele faturou. Se ele ultrapassou um rendimento de acima de R$ 2.000 mensais, ele vai ter que apurar esse carnê-leão e ele vai ter que fazer todo esse pagamento mês a mês num determinado ano. Quando for na declaração do ano seguinte, aí o sistema vai ter que importar toda aquela contribuição que ele teve do carnê-leão. Né? Qual é o grande perigo que a gente vê em relação aos autônomos? É que muitas vezes eles, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, eles informam somente os rendimentos. Ele vai lá naquela aba de rendimentos recebidos de pessoa física, informa lá em outros, por exemplo,
cada rendimentozinho daquele, sem informar o recolhimento do Carnê-Leão. Aí é que está o perigo, pois a Receita, ela vai chegar a hora que vai notificar o contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento do Carnê-Leão. Entendeu? Então, o Carnê-Leão, é importante que o autônomo ele esteja atento em relação a essa exigência, né? Então, o contribuinte ele tem que fazer o pagamento mensal, todo mês, naquele ano calendário. Quando for na declaração do ano seguinte, ele informa tanto os rendimentos, quanto também aqueles pagamentos do Carnê-Leão. Aí sim, é o procedimento correto. Além disso, Douglas, é importante também destacar que o contribuinte está obrigado a pagar o CNSS, né? O contribuinte ele é um segurado obrigatório da Previdência, ele, por sua vez, está obrigado a pagar a sua contribuição previdenciária, né? O CNSS mensal, que é 20% do salário de contribuição. Então, também é uma exigência de acordo com a lei para o autônomo. Então, o autônomo ele está obrigado tanto a pagar o Carnê-Leão quanto também o CNSS. E esses dois recolhimentos têm que estar incorporados também na declaração do imposto de renda. Thales, cara, tá tão bom que eu não vi o tempo passar. A gente tem aqui pouco mais de 9 minutos aqui para a gente finalizar, tá? Eu queria reforçar o pessoal aí, quem tiver alguma dúvida sobre imposto de renda, aproveitar aí, vai mandando aqui as perguntas, que o Thales está... Vamos aproveitar aqui o conhecimento do Thales, que o Thales domina muito isso. Thales, mas deixa eu... O pessoal sempre diz uma coisa aqui, sempre fala, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora, mas na prática do imposto de renda, isso é verdade? É verdadeiro ou falso? O que é que tu vê na prática? Pois é, meu amigo, essa prática não se foge não, quando vai para imposto de renda, né? Realmente é uma prática bem habitual, né? Isso já vem de anos, que o brasileiro sempre deixa para providenciar sua documentação de última hora, né? De última hora. É aquele negócio, eu digo o seguinte, que os clientes normalmente vêm procurar a gente já na reta final. Aí surge uma gama de clientes ao mesmo tempo para a gente fazer a declaração, né? É como você bem diz, o brasileiro gosta de deixar para a última hora, né? Então, eles deixam para providenciar a documentação de última hora. Muitas vezes, a gente termina fazendo a declaração em caráter de urgência para depois fazer uma retificadora. Às vezes acontece muito isso, né? É uma dica também que eu deixo para o pessoal, né? Se por acaso tiver dificuldades em localizar documentos, para não deixar passar o prazo, informa pelo menos os rendimentos e depois faz uma retificadora, incorporando, né, outras despesas que forem necessárias. O ideal é que se programe, né, porque são quase 60 dias, né? São 60 dias, exatamente. São 60 dias, né, para fazer todo Não é tempo suficiente para juntar a documentação, mas se acontecer alguma coisa e você ficar no lote lá do brasileiro deixar tudo para a última hora, é melhor que você envie a sua declaração e depois faça a retificação, não é isso, Thales? Exatamente. Melhor do que deixar de enviar, não é isso? É verdade, senão vai pagar multa. E assim, Thales, assim, para finalizar aqui por minha parte e abrir espaço para você fazer as considerações finais aí, dizer como é que as pessoas podem chegar a você, vender seu peixe, digamos assim, me diz uma coisa, com relação à entrega após o prazo limite, né? Tem alguma implicação? O que é que pode ocorrer? E reforça aí qual é o prazo limite da entrega da declaração. Pois é, Douglas, o período ele começou agora, né? Dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Portanto, até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, o sistema está apto para receber as declarações. Passado disso, o sistema já interrompe a recepção das declarações e, a partir daí, os contribuintes que não fizeram vai fazer a sua declaração, porém, vai ter uma penalidade tributária, que é o pagamento de uma multa. Né? Essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Né? É importante também que se diga que é sobre o imposto devido, né? Porque quando você apura a base de cálculo do imposto, você acha o imposto devido.
Em cima sobre esse imposto devido, você tem aquelas deduções que vai abaixando. Então, não é sobre o valor a pagar, é sobre o imposto devido. Então, o valor ele pode ser bem alto, né? Então, é importante que o contribuinte ele esteja atento a esse prazo, né? Como eu disse, até o dia 30 de abril e não deixar tudo para a última hora. Legal, Thales. Amém, meu irmão. Paulo Estênio. Thales, eu agradeço, eu quero te agradecer demais por disponibilizar esse tempo de a gente bater esse papo aqui na Alves, certo? Queria dizer que, assim, passar para o pessoal aí, Thales é um profissional extremamente gabaritado, tá? Experiente na área na parte, é especialista, né, na questão tributária e previdenciária também, né? Então, assim, tem um conhecimento gigantesco nisso, tá? Um profissional extremamente confiável. Boa noite, Luciane. Aí, a cliente aí, ó. Entrando aí para... Estamos falando da declaração, viu? Mandar suas informações. Boa noite. Então, Thales, eu deixo aí esse espaço aí para você falar como as pessoas podem chegar a você, como faz para te contatar, né? Fique à vontade, venda seu peixe. Pronto, Douglas. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Foi um bate-papo muito legal, né? Muito bacana a gente trazer esses esclarecimentos para as pessoas, né? Realmente é um momento importante, né? Quando chega essa reta da declaração de imposto de renda, pois tem que ter muito cuidado nas declarações, né? Muitos contribuintes acabam caindo em malha fina por conta de erros na declaração. Então, é importante que, como a gente bem frisou, procure um contador, um profissional, para que auxilie na declaração do imposto de renda, né, e faça uma declaração correta, né, e segura. Né? Se as pessoas, né, quiserem nos procurar, a gente está à disposição, pode procurar pelo nosso Instagram, LinkedIn, né? Nós temos também um canal do YouTube também, Thales Batista Contabilidade. A gente está sempre compartilhando conteúdos. E é isso. Estamos à disposição aí. Um abraço para todos. Que Deus possa nos abençoar. Amém, meu irmão. Eu agradeço muito, tá? E aí é um cara que, assim, a gente super indica, profissional extremamente qualificado no assunto aí, tanto na parte contábil quanto na parte tributária. Aí o cara domina tudo isso aí. Beleza? Então, forte abraço, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. E até a próxima. Valeu, Thales.